tem que ser contido. Ou no dia de visita, aquele cara que parou de perguntar, parou de demandar, está muito quieto. Então a pessoa que está muito quieto, a gente tem que pelo menos ficar atento. Está esperando alguma coisa. No dia da visita ele quer surtar para expor a clínica, expor todo mundo. Amigão, vai ser contido. Vai ser contido. Outro momento para reduzir agitação e agressão, que é quase igual ao de cima. Lá na frente do protocolo a gente coloca a nossa primeira ação sempre é o diálogo, para contornar a agitação, mas chega um momento que ele demanda, a gente vai pondo limites, e sempre colocando para ele que tem umas regras, umas condutas que ele tem que respeitar. Se ele ultrapassar tudo isso, a gente tem hora que tem que agir. E muitas vezes aí a gente vai ter que conter também. Prevenir queda, como que é isso? O paciente deu entrada pela READ, ou por qualquer outra empresa, espero que nenhuma outra empresa de resgate venha, mas deu a entrada aqui, um etilista crônico, independente alcoólico, um senhorzinho. Ele chegou aqui e tomou uma garrafa de cachaça em casa. Está aqui muito louco, alucinando, chegou aqui completamente intoxicado. Se a gente deixar esse cara no quarto, aí coloca ele em uma observação. Muitas vezes é melhor a gente manter ele na maca, para evitar que ele venha cair da própria altura e ter um trauma da própria altura, porque ele pode ter um trauma, né, bastante significativo e morrer aqui na clínica. Então, melhor a gente prever algo que possa acontecer. Ou aquele paciente que surtou e ele foi medicado, mas ele tem uma tolerância muito forte a medicamento, mas a gente medicou. Eu dei o mesmo remédio que eu dou para o João, eu dei para o José, só que o João dormiu em 1 minuto, o José faz 3 horas que não dorme. Aí eu vou medicar ele novamente porque ele tem tolerância. Depois eu medico ele novamente, aí eu vou embora. A medicação vai potencializar de uma hora para outra e ele vai cair. Aí ele vai cair e pode ter um trauma. Então, em determinadas circunstâncias, é bom que a gente previna e ponha o cara, não para punir, mas para evitar algo prejudicial a ele mesmo. E para prevenir fuga. Então, quando tudo já foi tentado e não deu certo, né, a gente, como aqui é uma clínica de internação, né, de tratamento involuntário, tem momentos que a gente tem que fazer a contenção mecânica, é claro, sempre de acordo com a equipe. Lembra o que é a equipe? A equipe e uma ação decorre da outra. Então, se a gente está em 3 trabalhando, todos têm que ter a mesma cabeça, o mesmo pensamento, porque se um é contra, não é ação em equipe. Então, antes de eu tomar iniciar qualquer processo, vamos nos reunir e ver se é comum para a equipe. Você concorda? Você concorda? Você concorda? Todo mundo concorda com esse procedimento? É o bom para o paciente? Aí tem um terapeuta de referência. Não, deixa que eu vou conversar com ele que eu vou tentar contornar a situação. Ótimo. Vamos tentar, então, pelo diálogo. Vamos tentar dar ouvido. Se o terapeuta de referência consegue trazer, acolher o paciente, ótimo. Então, o procedimento não precisa evoluir. Mas tem momentos que o diálogo não se faz terapêutico e a gente tem que agir. Ideação suicida, eu já tinha falado, o paciente colocou em risco a vida dele e acabou. Aí a gente tem que agir, porque a gente não quer nenhum mal maior ao paciente, que a gente está aqui para preservar, antes de tudo, a vida. Então, se o paciente está confuso, está agitado, está deprimido, enfim, a gente tem que evitar que ele faça uma loucura. Em situações de emergência, um dos aspectos mais importantes para todos os profissionais é a gente tentar olhar aqueles aspectos não verbais em relação à postura, ao discurso, à atividade motora, para a gente não ter que atuar na crise. Não importa que eu seja professor de jiu-jitsu, que eu faço luta há 10 anos, sempre na crise é delicado para o paciente, para mim. Eu posso machucar o paciente pode me machucar, ou isso serve para a equipe, porque eu nunca vou abordar sozinho. Mas alguém pode sofrer algum dano. Se não for físico, pelo menos o dano emocional. Para a gente depois trazer o cara para o grupo. Porra, eu vou lá, o cara vai me agredir, eu vou conter ele. Se o cara for um cara que, mesmo através da contenção, ele queira reagir, eu vou apertar. Eu vou apertar no sentido de controlar o surto. E aí eu sou o terapeuta, aí depois eu vou trazer ele como para mim? Não tem como. Então vamos evitar isso ao máximo. E como evita? Vamos atentar ao aspecto não verbal. Vamos tentar fazer de tudo para a gente antecipar a crise. Porque antes da crise existe o diálogo. Muitas vezes na crise a gente tem que agir com a contenção. E é ruim. É ruim. É necessário? É necessário, mas é ruim.
Por isso que é importante as pessoas que direcionam o grupo não fazer parte desse movimento da contenção. Se possível, deixar uma equipe, só vamos usar um nome carinhoso, a equipe do grude. É bom que tenha a equipe do grude, né? Agora, o nosso protocolo, ele foi dividido em 5 momentos. Lembra que assim, foi um protocolo que eu tive que escrever, mas ele é sistêmico. O nosso protocolo ele é sistêmico. Então ele tem etapas de forma didática, mas ele flui que nem água. Né? Ele é uma coisa sistêmica. Então, a nossa primeira abordagem é o diálogo. Lembra, somos terapeutas. Então, a primeira abordagem é o diálogo. A segunda abordagem é a restrição ou contenção espacial. Eu vou conversar com o paciente aqui. Quando eu vou conversar com ele, eu tenho que restringir o espaço físico dele, para que se ele venha surtar, se ele venha tentar correr, eu tenha o ambiente físico me favoreça para eu segurar. Agora eu vou conversar com o cara na escada. O cara está, enfim, ele está me falando que ele vai surtar, que ele vai entrar em crise. Ele vai sair correndo. E ele pode cair, pode se machucar, ou para eu ter que parar ele, eu tenho que derrubar ele, ele vai se machucar. Então é o diálogo, a restrição ou contenção espacial, contenção física, o quarto método, a contenção mecânica, que é aquela usada no hospital, lembra que eu falei que amarra o cara na maca, né? E a última, em sequência, é a contenção medicamentosa. Então esse é o protocolo desenvolvido pela RIAD, é de uma forma sistêmica, um vai dependendo do outro. É claro que, quando a gente perceber que o paciente, o protocolo quando ele inicia, ele não necessariamente ele tem que terminar. Eu comecei aqui, o paciente voltou da crise, ele respeitou, ótimo, a ideia é essa. O paciente persistiu a crise, a gente aperta um pouquinho, encurralando ele para ele entender, amigão, você não vai conseguir nada com isso, se você continuar na agitação a gente vai te conter, verbalizando sem ameaça, colocando para ele. Ele paga para ver, porque o cara está agitado, o terapeuta não deu ouvido, ele quer fugir da clínica, é porque ele não vê a filha, é porque o pai não deu dinheiro, pô, aí cada um. Aí a gente tem fisicamente que é segurar. E conversa, amigão, você está entendendo que não dá para você? Está entendendo que, olha, estamos aqui conversando, já estamos aqui pronto para te conter. Vamos tentar conversar, ficar calmo, vamos partilhar. O paciente vai querer gritar, não, eu quero ir embora, quero contenção mecânica. Você vê que vai indo? Continua agitado, medita, acabou. Põe para dormir e encerra. Agora, qual é a etapa? Aí vamos nas etapas agora, que eu vou falar detalhadamente sobre o manejo verbal. Devido à nossa experiência, a gente entende que a nossa melhor ferramenta, a nossa melhor arma para controlar qualquer crise, seja ela uma crise de um quadro oriundo de um quadro psicótico, seja a crise induzida por um abuso de álcool ou outras drogas, ou seja uma crise mista, o dependente químico associado a uma comorbidade. Não importa qual seja o surto, qual seja a situação, a gente entende que a melhor ferramenta ainda é o diálogo, porque sempre a gente tem que dialogar, tá? E aí tem uma foto, só para... Aí o terapeuta, aí tem o nosso paciente ali que é o Milton, cadê o Milton? Tá aqui. Milton e a nossa enfermeira. Então assim, então aqui só uma foto de ilustração, sempre o diálogo, é claro que aqui eu estou dentro de um consultório, mas isso se dá na piscina, se dá em qualquer canto, né? Lembra que aqui é o espaço do paciente, dificilmente a gente se faz isso no grupo, porque o grupo, o espaço é do grupo, né? Ou vamos pensar aqui numa proximidade mais do paciente e o terapeuta. E aí, como que é feita essa abordagem verbal? Primeiramente, nunca eu vou abordar o paciente ameaçando, porque não é um papel de terapeuta. Eu não sou polícia, por mais que alguém ache que a RIAD tem papel de polícia, não tem. Eu não sou carcereiro, eu não sou lutador. Primeiro, eu sou um terapeuta. Eu tenho todas as atribuições de um terapeuta. Aí, através dessas atribuições, eu desenrolo o meu serviço. Sempre chamar o paciente pelo nome, porque no nosso caso, lembra que esse protocolo foi feito para a RIAD, que serve para várias instituições, mas foi feito para a gente. Quando eu chego, eu não sou o terapeuta do paciente, eu sou o profissional do resgate. Eu sou terapeuta,
sou psicólogo, mas não do paciente. Então, eu tenho que saber o nome do cara. Eu não vou chamar o cara de noia, de apelido, eu vou chamar o cara, qual é o nome do cara? Eu vou ter o nome do cara, chamo ele pelo nome e me apresento. Fulano, prazer, eu sou o Sandro, sou psicólogo, sou profissional do resgate, estou aqui, aí eu vou falar o que está acontecendo. O paciente vai estar com angústia, vai estar com medo, então eu vou oferecer garantias para ele, acalmando, dizendo que o nosso papel lá é um papel de acolhimento. Eu estou lá para acolher e tentar ajudar ele na demanda que ele me traz. Com isso eu favoreço o quê? O vínculo. Eu quero ter um vínculo, porque se o paciente vem com pedra, eu devolvo a pedra, eu crio um afastamento e eu não vou ser o terapeuta nunca. Isso no resgate acontece sempre. Sempre eu sou o bonzinho, e todo mundo conhece o Zeca, ele é o malzinho. Então, um tem que favorecer, isso serve na clínica, então um tem que ser firme, claro, porque aqui eu não sou o pai, eu não sou a mãe, eu não sou a esposa, eu não sou o irmão. Eu também não sou codependente, eu sou um terapeuta. Então eu tenho que pôr limite, o paciente, o dependente, não tem limite e não aceita a regra. Né? Ele rompe com isso, é característica do dependente. Aqui ele vai ter, ele não está na casa dele, então ele não vai acordar meio-dia. Ele tem que entrar de novo na regra. Então assim, só que se toda hora eu confrontar, quanto mais eu confronto, mais ele afasta. Então, eu posso ser então a pessoa que vai confrontar em determinados momentos, mas o tratamento não pode ser de confronto. Toda a literatura mais recente nos mostra que o tratamento mais eficaz é um tratamento humanizado. Né? Confronto, inchada, foi na época lá um pouquinho mais de trás, hoje a gente está um pouco mais evoluído. E é vital contar com uma equipe treinada e preparada para eventuais crises. Eu nunca sei, o paciente pode me trazer, pela nossa experiência, que ele vai chutar, mas ele não fala. Eu vou chutar, vou te bater. O paciente não vai falar que vai te bater. Muitas vezes, quando fala, ele apenas fala. E quando ele vai para ação, ele não fala e ele age. É o que acontece quando tem rebelião, acontece quando tem alguma crise. O paciente não vai falar, ele vai ficar quieto. Quando ele acha que tem alguém dormindo no ponto, ele traz a ação.